tudo bem? Professor Alexandre, professor de História, trazendo mais uma super videoaula bacana para vocês. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a Idade Média. Na última videoaula nós falamos sobre as invasões bárbaras e a formação do Reino Franco. Hoje trago para vocês duas civilizações não europeias de grande importância, não só por sua influência cultural, mas também com a sua maneira de encarar e de entender o mundo. Beleza? Vamos falar sobre o Império Bizantino e sobre a civilização árabe. Em relação ao Império Bizantino, no ano de 395, Teodósio dividiu o vasto Império Romano entre seus dois filhos. Honório, que não é Gurgel, ficou com a parte ocidental, com capital em Roma. Arcádio ficou com a parte oriental, com capital em Bizâncio, que mais tarde tornou-se a ser conhecida como Constantinopla, ou a cidade de Constantino. O Império Romano do Oriente, como ficou conhecido, não só conseguiu sobreviver, como também resistiu às invasões bárbaras, mantendo sua vida urbana e sua vida economia comercial, originando o Império Bizantino. Show? Teodósio II, cercado de pessoas inteligentes e capazes, conseguiu conter o avanço dos hunos e deu uma direção política ao império que se formava. Somente no século V nós vamos ter o apogeu do Império Bizantino com o imperador Justiniano, que apesar de ser um grande imperador sábio, estrategista e também tinha uma formação acadêmica de uma qualidade muito grande, sofreu forte influência de sua esposa Teodora, que tinha uma personalidade muito forte. Tanto que em 532 ocorreu a revolta de Nica, rebelião causada pelo descontentamento da população, pelos altos impostos e com a condição de sua vida miserável. O povo foi até o encontro do imperador, que, com medo e assustado, fugiu e se escondeu no seu palácio. Teodora, porém, junto com o chefe da guarda, Belisário, general Belisário, conteve a repressão de forma violenta, derrota o povo, causando a morte de mais de 30.000 pessoas. Apesar desse evento, Justiniano saiu, tentou mostrar uma nova forma de administrar, mesmo tendo sob como seus grandes conselheiros Teodora e o general Belisário. Tá? O Império Bizantino, principalmente a cidade de Constantinopla, para quem vocês que são muito bons de história, sabem que a sua posição geográfica era importantíssima, porque ela era passagem entre as rotas comerciais que vinham da Ásia e que iam em direção à Europa e vice-versa. Tá? Isso aumentou e desenvolveu o comércio no Império Bizantino, que vendia tecidos de seda, peças de vidro, porcelana e perfume finos, dando uma ampla importância às cidades bizantinas, tá? No qual desenvolveu uma vida urbana bastante agitada e movimentada. No campo, viviam da produção agrícola, tá? E essa produção estava sob a administração de grandes latifundiários, entre eles monges e nobres. E o trabalho era camponês, tá? E esse camponês estava preso à terra. Tá? Justiniano assume o controle da vida cristã e religiosa de Bizâncio. De que forma? Isso gerou oposição ao Papa. Ele adotou um conceito que nós vamos chamar de cesaropapismo, no qual o imperador bizantino e os futuros imperadores vão ter controle do Estado bizantino e da Igreja bizantina. Tá? Isso gerou conflitos contra o Papa. Várias divergências ocorreram,
até que no ano de 1054 nós vamos ter o grande cisma do Oriente, que foi a primeira ruptura da Igreja Católica. A Igreja Católica do Oriente vai ser chamada de Igreja Ortodoxa, com sede em Constantinopla. E a Igreja Católica do Ocidente, a atual Igreja Católica Apostólica Romana, terá sua sede em Roma, com a administração do Papa. A primeira com a administração dos imperadores bizantinos, ok? No direito, Justiniano vai pedir uma revisão do antigo direito romano, no qual ele vai promulgar decretos, códigos e normas e leis, compilando um grande documento que fez de grande importância na história, que foi o Corpus Juris Civilis, tá? Que originou várias constituições dos estados modernos atuais. Tá? Então, no ano de 565 ele morre. Com a morte dele, vai haver um enfraquecimento naturalmente do império por conta de divergência entre os imperadores que vão sucedê-lo. Tá? Isso deu abertura a várias invasões estrangeiras que tinham grande vontade de dominar aquela região por sua importância. E isso aconteceu no ano de 1453, quando a cidade foi invadida e conquistada pelo Império Otomano. Essa data, 1453, é um marco histórico, porque vai finalizar a Idade Média e vai dar início a um período que nós vamos chamar de Idade Moderna. Show? Civilização árabe, localizada na Península Arábica, região seca, região de clima árido, clima seco, totalmente desértico. Mas isso fez com que tornasse aquela região ainda uma rota comercial muito importante. Tá? Existia uma unidade política entre os povos que ali habitavam, dividiam-se em tribos, tá? Dividiam-se em clãs familiares chefiados pelos cheques. Viviam nas cidades, também viviam nos desertos, vivendo vidas nômades. Falavam vários dialetos, mas o que mais sobressaiu foi o árabe. Na civilização, naquele período, nós tínhamos, vamos dar grande importância à cidade de Meca, tá? Centro religioso e econômico que era administrada pelos Quraishitas. Dentro da cidade existia um templo chamado a Kaaba, que também era conhecido como Casa de Deus. Era um templo religioso dentro do qual, junto com as demais divindades, lembrando que esse momento, essas tribos eram politeístas, adoravam vários deuses ligados às forças da natureza. Tá? Encontrava-se nela a Pedra Negra, um pedaço de meteorito que desceu, né, na terra, mas que para os árabes é uma pedra sagrada trazida por Abraão pelo anjo Gabriel. A cidade tornou-se um ponto de encontro das tribos, atraindo mercadores de todas as regiões da península. Com isso, os Quraishitas tornaram-se guardiões da Kaaba e, posteriormente, tornando-se ricos e poderosos da península. Tá? Porém, no século VI, a mudança vai acontecer por conta de Maomé, que foi uma criança órfã, perdeu os pais aos 7 anos, e quando o filho tornou-se adulto, casou-se com uma viúva e tornando-se um grande e rico comerciante. Tá? Ele vivia sempre caminhando pelo deserto em busca de oração e meditação, e num desses momentos ocorre a noite da revelação. O que é isso? O anjo Gabriel aparece em sonho, dizendo que veio à terra para trazer a Maomé uma mensagem divina, que Maomé, ou também conhecido pelos árabes como Muhammad, deveria ser o propagador das palavras de Deus
e anunciar a presença de um Deus único e verdadeiro, conhecido como Alá. Então, a partir disso, ele vai iniciar a sua profetização, né? O seu anúncio. Não foi fácil, porque a influência dos Quraishitas era muito forte, e a cidade estava não voltada às questões religiosas, mas sim mais pela questão comercial. Até que vai acontecer um evento que vai mudar a vida de Maomé, que foi a Hégira, fuga de Maomé e de seus discípulos de Meca para Yatrib, que mais tarde vai ser chamada de Medina. Esse evento foi tão importante que vai dar início ao calendário islâmico. Tá? Em Medina, ele vai fixar as bases da sua ideologia, vai atrair mais discípulos, mais seguidores e vai dar início à religião islâmica, onde para ele só vai existir um único Deus, Alá, um único profeta, Maomé, e na crença do Arkan-ul-Islam, isto é, os 5 pilares do Islã, 5 deveres que todo muçulmano deve cumprir, que são eles: o primeiro, declarar fé; o segundo, rezar 5 vezes ao dia; o terceiro, dar esmola; quarto, jejuar durante o Ramadã, que é o 9º mês do calendário islâmico; e o quinto, ir a Meca em peregrinação pelo menos uma vez na vida. Sem esses pilares, o camarada nunca, jamais pode ser considerado como muçulmano. Termo que é dado àqueles que seguem a religião islâmica. As mesquitas são os locais onde eles profetizam a sua fé, tá? E seguem o Alcorão, o livro sagrado, onde se encontram os preceitos e as orientações dadas aos fiéis. No ano de 630, Maomé invade e conquista a cidade de Meca, expulsando todos os infiéis e tornando-a centro das orações, como é até os dias de hoje. Tá? 2 anos depois ele vai morrer e vai surgir facções entre a religião, tá, islâmica, que vai dar sucessão ao que nós vamos chamar de califas, que são chefes religiosos que vão falar em nome de Maomé, beleza? Esses califas vão dar início à jihad, que nós vamos conhecer como Guerra Santa, que é a expansão da religião islâmica. O Império Árabe vai se iniciar na península e vai se expandir até as partes da Índia, vai conquistar o Egito, o norte da África, chegando até a Península Ibérica, na Europa. Eles só não avançaram muito mais porque, como nós vimos na última videoaula, Carlos Martel impediu o avanço na Batalha de Poitiers até chegarem à Europa Central. Beleza? As divergências que ocorreram entre os califas deu início ao fim do Império Islâmico. Não deu fim ao Império, mas não ao povo, tá? Que ao longo do tempo foram se estabelecendo estados nacionais que manteram a cultura e a religião islâmica. E esses estados estão na Península Ibérica, no norte da África, na África Central, enfim, e mantém toda a cultura e as diretrizes da religião, tá? Os sunitas e xiitas, que foram as principais facções, nós temos essas divisões entre eles, essas diferenças. Os sunitas eram progressistas, são chamados sunitas porque, além do Alcorão, eles também acreditam num livro chamado Sunna, que são relatos de pessoas que conviveram com Maomé. Não acreditam na infalibilidade do chefe, tá? Então pode ser qualquer um, contanto que acredite em Maomé. Porém, os xiitas são mais radicais, são mais conservadores, acreditam fielmente no Alcorão, tá? E para eles, a escolha do chefe, do califa, tem que ser escolhido por Maomé. E essa escolha
Tá? Esse califa deve ser obedecido de forma fiel e verdadeira. Ok? Dos xiitas é que vai surgir esses grupos fundamentalistas que surgiram principalmente no século XXI. Tá? São de origem xiita. Ok? Só para a gente finalizar, tanto a civilização árabe quanto o Império Bizantino deixaram vários legados. Tá? O Império Bizantino, para você ter ideia, deixou como grande legado a arquitetura. Aqui eu botei até um desenho para vocês, colocando a principal arquitetura, a principal obra dele, né, que são as igrejas, né, tá, que existentes hoje na Turquia, né, todas bonitas, por exemplo, a Santa Sofia, que tem uma arquitetura tão bonitinha, né, essa forma cilíndrica que são os seus monumentos. Já a civilização árabe, nós temos como legados deixado por a matemática, tá, a astronomia, a arquitetura, a literatura, entendeu? Então foram civilizações que deixaram enormes legados, deixaram enormes marcos e são importantíssimas para o nosso estudo, beleza? Gente, um forte abraço, a gente se vê numa próxima aula sobre Idade Média, ok? Tchau, tchau!